Então, boa tarde aí pro Carlos de Belo Horizonte, pro Alex do Brasil, não disse de qual cidade, pro Celso de São Sebastião, pro Estiverson do Rio de Janeiro, pra Gleice de Lagoa Santa, Isabel de Portugal, o José Roberto de Manaus, o J. Santos de Santa Bárbara, o Ney de Niterói, o Paulo Henrique, Brasil também não diz da onde, e o Wesley da Várzea Paulista. Então, sejam todos muito bem-vindos. Entrou aí também o Kleber da Bahia. Hoje é dia 19 de outubro de 2013, são 4 horas e 2 minutos em Brasília, e hoje é uma apresentação especial da minha palestra no AU Brasil, tá? Por quê? Bom, quem foi na palestra aí, acho que só tava o Wesley lá, né, Wesley? Diz aí pra nós, só tava você, né? Ou tem mais alguém aí que tava em São Paulo, no AU Brasil? Que eu me lembre, só lembro do Wesley lá, não sei se tinha mais alguém lá, de vocês aí, né, que estão na sala. Travou, travou um monte, né, travou um monte o notebook. Não era problema do notebook, era problema do Camtasia, que a gente colocou para gravar, e o Camtasia travou, e a gente não viu durante a apresentação, e eu tentei abrir o AutoCAD, sei lá, inúmeras vezes, e a coisa não ia, não andava. Então eu tive que, alguma coisa eu consegui fazer, né, lá ao vivo com o AutoCAD aberto, mas infelizmente teve coisas que eu gostaria de mostrar, né, durante a palestra, e não foi possível fazer ao vivo. Então o que eu fiz? Como eu já tinha isso no PDF, esse era o único material impresso, né, Wesley? Como eu já tinha o PDF, né, então eu abri o PDF na tela e fui explicando através do PDF mesmo os tópicos, né, que seriam abordados na nossa palestra. E o final da palestra, que seria sobre o Render Online, vocês já estão cansados de saber sobre o Render Online, porque eu sempre falo dele, né? Também não foi possível, porque o cartão da internet que a Autodesk nos forneceu, né, para acessar, ele não estava funcionando. Então, mas enfim, acho que entre mortos e feridos salvaram-se todos, né? Não foi de todo ruim, porque a gente ainda conseguiu passar algumas dicas e responder perguntas do pessoal, né? Então, por isso que eu resolvi fazer a apresentação online, né, da palestra, que deveria ter sido dada no AU Brasil, e boa parte não consegui fazer ao vivo por causa do AutoCAD e do Camtasia. Então hoje é a nossa reapresentação, né? O Assis deve estar em aula, ele faz curso no sábado à tarde, então provavelmente ele não vai entrar para fazer a palestra junto comigo, tá? Então vamos lá. Bom, o primeiro tópico, vocês que não foram agradecem. Obrigada, Gleice. Bom, o primeiro tópico, né, seria sobre os templates de materiais, né, que para mostrar para vocês que já tem alguns templates que vocês podem utilizar aí para criar, né, alguma coisa. Então esses templates vocês podem acessar através daqui, olha, Materials Browser, tá? No AutoCAD 2014 ele fica aqui embaixo, olha, Create a New Material in the Document. Então você clica ali e você pode escolher um template para você utilizar, tá? Esses templates aqui, eles já vêm com alguns materiais que você pode utilizar ou não, e você pode editar, tá? E nós temos o New Generic Material, que
Daí ele tem todas as opções, né? E você pode criar do zero aqui o que você quiser, tá? Então, só para mostrar para vocês, eu vou criar aqui, por exemplo, o Stone. Vou criar um novo material baseado no template de pedras, tá? Eu até já tenho alguns aqui, mas eu gosto desse material. Então, vamos lá. Quando a gente abre, a gente pede para criar, né, o novo material, ele já coloca aqui, Default Stone, pedra padrão. Aí você pode clicar ali e renomear. Então, eu vou colocar aqui, pedra AUBR, tá? Veja que ele já tem ali uma imagem e um padrão de relevo, tá? Que é nada mais do que a própria imagem, tá? Só que em tons de cinza, ok? Ok, então agora a gente vai pegar um outro arquivo de pedra. Vamos lá, pedra. Tem alguns aqui, vamos escolher um aqui. Deixa eu ver. Country Ruby já fiz, esse já. Eu não gosto dessa visualização. Deixa eu pegar aqui. Fica mais fácil. Texturas. Pedra. Fica melhor para ver aqui. Vamos pegar essa número 18, por exemplo, só para vocês verem, tá? Então, antes, eu vou voltar lá pro AutoCAD, essa 18, tá? Ok. O negativo dela, como é que eu vou fazer o negativo dela? Tão simples, pessoal, ó. Eu abro no editor de imagens, tá? Salvo com outro nome, então vamos colocar aqui 18 Gray e transforma em Grayscale, tá? Tá picotando a voz? Bom, pessoal, então pode ser problema da conexão com a internet, tá? Quanto a isso eu não tenho o que fazer, pode ser tanto a minha conexão aqui como a conexão de vocês aí, tá? Lembre-se que eu estou gravando essa aula com o Camtasia, ok? Então, vamos voltar para o AutoCAD e daí aqui eu vou pegar a 18 Gray, certo? Amount é a quantidade, o quanto esse relevo vai ser aparente, ok? Eu vou deixar ele no baixinho aqui por enquanto, para vocês verem como é que vai funcionar, tá? Também tem uma outra dica para passar para vocês, mas por enquanto, deixa eu só dar um zoom aqui. Tá. Esse muro aqui eu vou colocar o pedra AUBR. Vejam que ficou mínimo, né? O tamanho aqui da textura aplicada, tá? Eu posso resolver isso com o mapping, tá? Mas eu posso resolver também direto aqui, olha, aumentando a escala da pedra, tá? Vejam que tem que ser a escala, né? Tem que ser igual nas duas, tanto na do relevo quanto na imagem original, tá? Aqui no caso eu não fui feliz na seleção da imagem porque ela não tem uma continuidade, né? Mas só para vocês verem, ok? Bom, se eu achar que tá muito grande, eu posso diminuir aqui e diminuir aqui, ó.
Então, é uma outra forma também de ajustar, né, a textura, sem depender do mapeamento, ok? Eu vou deixar aqui no 50 como tava. Que eu acho que fica legal. Vamos colocar 100 para ver se não fica muito grande ali. Não fica. Deixar 50 mesmo, tá? E deixa eu tirar o relevo só um instantinho, só para vocês verem aqui, olha. Vou renderizar só uma parte para vocês verem a diferença, tá? Então, aqui, apenas aplicando a textura da pedra, sem a configuração do relevo, tá? Agora, com a configuração do relevo, vou colocar aqui no meio, mais ou menos. Olha lá como já dá para dar uma noção, dar uma, vamos dizer assim, ele faz de conta que tá em relevo, ele causa essa ilusão de relevo dessas pedras. Estão vendo? E quanto maior aqui o valor máximo é 2, maior é essa noção, essa ilusão de relevo, de profundidade, né? Aqui eu não fui feliz com a seleção aqui desta textura, tá? Mas deixa eu pegar a que estava antes, se eu não me engano, não é essa, é esta, tá? Deixa eu ver, parece que alguém tem algumas dúvidas lá. Onde encontrar as texturas? Tá, lá no meu site tem algumas, tá? E como faz para a imagem não ficar enquadrado? Aí, Denis, depende da imagem, né? Então, como você pode ver aqui, olha. Aqui. Ó. Veja que aqui a imagem, ela parece que tem uma continuidade, essa muretinha de pedras, né? Ela não fica separada como a outra, né? Então, depende da imagem, tá? Então, a imagem, ela tem que ser de tal forma que quando você coloca essa mesma imagem uma ao lado da outra, você não veja essas falhas de repetição, tá? Então, aqui, olha, essa pedra AUBR, essa apareceu menos a diferença porque o tamanho da imagem é menor, né? Então, olha, deixa eu voltar aqui, ó. Esperar ele renderizar um pouquinho. Peguei uma área maior ali, por isso que ele demora um pouquinho mais. E enquanto ele tá renderizando, se eu ficar mudando de tela, daí ele trava, né? Porque tá com o N-Meeting, tá com o Camtasia, tá com o AutoCAD e o render ainda para ajudar, né? Então, tem que esperar um pouquinho ele terminar. Vejam aqui, olha, por que que essa imagem não ficou boa para textura? Justamente por isso, olha. Ela começa, vamos pegar essa aqui, olha, estão vendo? Aonde ela começa aqui, olha, quando ela termina aqui, a próxima imagem deveria ser uma continuação dessa aqui, e não é isso que acontece. Então, por isso fica aparecendo esses quebrados, essa coisa realmente mal feita, né? Não tá legal essa imagem, né? Enquanto que aquela de textura de pedras é esta, ó, deixa eu dar o pan, ó, nessa daqui de textura de pedras, a gente já
consegue ver que existe uma continuidade, tá? Então, não é pegar qualquer textura que tá na internet. A dica é, pega a textura, abre ela no editor ou cola no Word e cola de novo, uma do lado da outra, para ver se existe uma continuidade da textura, para ver se você não vai ver a divisão entre um quadro e outro da textura, tá? Se você não conseguir ver essa divisão, então é uma boa textura para você utilizar no AutoCAD, tá? Vamos ver aqui. Wesley, se não tivesse o canto avermelhado, talvez ela, né, seria uma boa, né? Depende do quanto você quer que o relevo seja aparente, Wesley. Quanto menor o valor, né, menos aparente é, tá? Então, ó, vamos fazer eu até fiz umas imagens aqui. Onde estão? Deixa eu fazer de novo, fica melhor, que até eu achar. Ó, eu vou tirar aqui o relevo, tá? E vou renderizar aqui só uma parte, metade, para não pesar e não demorar muito. Ó, aqui sem relevo, tá? Então, tá ali a imagem, ok. Agora eu vou colocar com relevo. E a gente vai comparar essas duas imagens, esses dois resultados, né, de render. Então, ó, aqui sem relevo e aqui com relevo. Estão conseguindo ver que parece que ela tá um pouquinho mais saltada, tem essas partes escuras que parece que estão para dentro, ó. E o local, isso, também, Wesley, também dá para fazer, tá? Deixa eu ver se mais alguém aqui. Ok, tá. Antes de continuar, deixa eu passar para vocês então aonde que vocês podem fazer download de algumas texturas, tá? Aqui no site cadklein.com, acho que todo mundo conhece o site, né? Basta se cadastrar e estar logado. Se você tiver logado, vai aparecer aqui bem-vindo e o teu login. Lá em downloads, livro AutoCAD 2012 3D avançado, tá? Já tem alguns arquivos aqui, vai ter mais arquivos, tá, pessoal? Já tem alguns aqui, tá? Esse daqui do capítulo 6, tá? Tem algumas texturas, tá? O bump e o cutout do capítulo 6 do livro, tá? Então, depois eu vou colocar mais alguns arquivos aqui para vocês. Então, durante a semana, acessem, por enquanto vão fazendo o download do que já tá aqui e depois retornem, porque vai ter mais arquivos aqui. Daí eu vou colocar esses arquivos de texturas que eu tenho, tá? Que são bastante, tá? Tem bastante coisa aqui. Alguns estão organizados em pastinhas, outros ainda eu preciso terminar de organizar, tá? Mas tem bastante. Então, aí eu passo para vocês esses arquivos também. Claro que pode, Isabel. Entra lá no site, faz o seu cadastro. Se tiver dúvida, isso. Se tiver dúvida em como fazer o cadastro, manda e-mail para mim ou publica lá, posta lá no grupo, lá no Facebook, tá? Ok? Beleza. Então, vamos continuar.
não é essa, é esta. Eu já tô gravando, Paulo, essa aula, no caso, eu já tô gravando, tá? Ok, então aqui eu já comecei a misturar, eu ia falar de biblioteca e, bom, mas o importante é que dê o conteúdo, né? Ok, entenderam aqui então? Ó, se eu quiser deixar essa pedra maior, veja aqui que ela tá com 100, vou colocar 150, estão vendo? E se eu estiver utilizando a imagem cinza, né, o negativo dessa imagem, no caso, eu também tenho que colocar no mesmo tamanho, tá? O que que você pensou? Ah, não, deixa eu ver aqui. Não, deu 21 minutos. Tá gravando. Quando der meia hora eu paro, gravo o vídeo, daí eu volto para gravar de novo, mais meia hora. Ai, ai. Deixa eu ver onde é que eu tava aqui. Aqui. Ó, então, entenderam? Aqui é simples, pessoal, tá? Uma coisa também que eu já falei isso em algumas aulas e tem isso no livro também, tá? É a configuração do Unity antes de você começar, tá? Então, preferencialmente, né, arquitetura, a gente usa o Metros, tá? Ok? Isso também influencia na questão aqui das texturas, certo? Ok, então, vocês já viram aqui que é fácil de criar materiais, né? Não tem segredo, no caso aqui das pedras é bem simples, dos outros também é simples, tá? Não é nada muito complicado, tem tudo no livro, no livro 3D avançado, ok? E agora, como é que eu crio, né? Como é que eu salvo esses materiais, né? Em uma biblioteca para eu utilizar em outros arquivos, né? Então, eu sei que eu já falei disso antes, mas ainda tem gente que ficou com dúvidas em relação a isso, tá? Então, eu tenho aqui a biblioteca da Autodesk, que não pode ser editada, ok? Por isso, tem um cadeado aqui, e tenho a CAD Klein, que eu já criei aqui, né? Já tinha alguns materiais aqui, certo? Mas, vamos começar do início, né? Vamos criar uma nova biblioteca. Então, vem aqui nesse ícone aqui embaixo, Create New Library. Eu vou colocar aqui o Brasil 2013, certo? Tá. Dentro dessa biblioteca, eu vou criar uma categoria chamada Pedras, outra chamada Tijolos, outra chamada Piso, tá? Ok. Aí, vejam aqui, ó. Vamos lá. Esse muro pedra 3, eu quero colocar aqui em pedras. Então, nessa textura que eu acabei de criar, eu clico com o botão da direita, ADD to, CAD Klein, aliás, AU Brasil, pedras. Ó, tá lá. Esse muro pedra 2, eu vou colocar lá também. Então, botão direito, ADD to, AU Brasil, pedras. Parede de tijolos, esse já tá pronto também, olha. Mesma coisa, eu pego uma imagem de tijolinho, estão vendo? Abro essa imagem no editor num programa de edição de imagens e salvo ela com outro nome, tá? E transformo ela em escala de cinza. E essa escala de cinza eu uso aqui, olha, no Relief Pattern, que é o padrão de relevo, tá? Simples, não tem erro, pessoal, tá? Então, esse parede tijolos é para fazer o bump, o relevo é o bump,
tá? Tijolos. Deixa eu ver aqui o que eu já tenho aqui. Esse muro pedra 2 já foi, muro pedra 3 já foi, parede de tijolos já foi. Esse pedra AU Brasil, ó. Simples, né? Com isso, quando eu abrir qualquer arquivo novo ou arquivo existente, vamos pegar um Acadiso 3D aqui, ó, um arquivo novo, tá? Vejam que a minha biblioteca tá lá e os materiais estão prontos para ser usados. Então, vamos lá no Unities, Matters. Ó. Aqui no caso eu coloquei muito grande, né? 330, vamos. Language, vou colocar 30 por 100 por 2,50. Olha lá, ele já fica certinho, estão vendo? Uma parede, vamos pegar aqui, 30 tá muito, né? 15, ó. Uma parede de 4 metros por 2,50 de altura, veja que a textura ali já fica certinho aplicada. Não preciso me preocupar, tá? Tudo isso é segredo de você saber utilizar as imagens, tá? E saber configurar Unities e saber configurar também aqui, ó, esse tamanho aqui em scale, tá? Não tem muito segredo não, a dica é essa. Com isso vocês podem fazer praticamente qualquer tipo de textura, tá? Então o bump é isso, tá? O bump é você aplicar esses relevos, tá? Deixa eu ver aqui, tá, pessoal, só um pouquinho, deixa eu salvar essa parte do vídeo e botar para gravar de novo. A tela vai ficar preta, vocês não se assustem, Certo, vamos continuar. Tá, aí, aqui, eu fiz um retângulo, tá? E transformei esse retângulo em régio. Por quê? Para que eu possa colocar um material nele, que é a tela, que é essa daqui, tá? Então, a tela, o resultado dela no desenho, é isso daqui, ó, pessoal. Terminar de renderizar, vocês já vão ver. Aí, no caso, esse recurso é o que a gente usa os cutouts, tá? Cutout seria cortar uma parte da imagem. Então, você pega uma imagem em branco e preto, o que tiver em preto, ele fica transparente. E o que tiver em branco, ele assume a cor ou a textura que você definir aqui. Deixa ele terminar, porque senão pesa muito. Se eu ficar mexendo com o mouse, ele vai travar.
Wesley, eu tô com uma NVIDIA Quadro 600. Mas sabe que não é só a placa gráfica que manda, né? É processador e memória RAM, né? Claro, a placa gráfica ajuda bastante, mas não é só ela, é um conjunto, né? Então, pessoal, ó, vocês estão vendo aqui essa telinha? O que eu usei aqui? Eu criei um material genérico, tá? Vou criar um novo material aqui para vocês verem, desde o início, chamado tela 2. Vamos colocar aqui. Tela 2, tá? A cor da tela. Vamos pegar essa cor aqui. Tá? E em cutouts aqui, olha. Cutout aqui. Então, da tela que eu usei foi esse daqui, tá? Então, se eu pegar um outro arquivo, vamos ver esse daqui, esse, como fica, tá? Aí, no caso aqui, vamos colocar 50, deixa eu ver quanto que eu usei naquele da tela 1. 30. Vamos colocar 50 para ver como é que fica. É que também depende do tamanho da imagem, tá? Vou renderizar pequenininho primeiro, só para ver se ele vai pegar o que eu queria ali. Mudar essa cor aqui. Ah, 50. É, cor de burro quando foge. Vamos lá. Então, olha, se você tem um padrão, um desenho em preto e branco, o que é preto fica transparente e o que é branco assume a textura ou a cor que você definir. Aqui no caso eu estou usando uma cor, mas eu posso mudar para uma textura também. Eu já mudo ali para uma textura para vocês verem como é que fica. Deixa eu só renderizar para vocês verem que ele realmente fica transparente. Eu não estou mentindo para vocês. Às vezes eu me engano, mas eu não minto. Espera aí, Wesley, eu não posso ir lá ver a tua pergunta enquanto não terminar de renderizar aqui. Só um pouquinho. Ó, então aqui tem a grade, né, que eu já tinha feito antes, e aqui um novo padrão de cutout, tá? Tem um limite, ele quer saber se o AutoCAD tem um limite, tanto no tamanho em bytes como em pixels, para reconhecer uma imagem para a biblioteca de materiais. Wesley, eu nunca... Não posso te dizer se tem ou se não tem, porque eu nunca tive problema em relação a isso, né? É claro, quanto melhor a resolução da imagem, melhor a aplicação da textura, tá? Isso eu posso te dizer com certeza. Mas assim, nunca peguei uma imagem de... Vamos ver aí... É claro que uma imagem de 10 pixels vai ficar uma bosta, né? Em comparação com uma imagem de 1500, né? Isso, Eduardo.
Não sei se o limite é 1024 por 1024, nunca testei. Pegar uma imagem grande para utilizar, para ver se ele vai aceitar ou não, tá? Bom, voltando aqui, então aqui, em vez de uma cor, eu vou utilizar uma imagem, né? Então, vamos pegar aqui madeira. Vamos pegar essa daqui para ver como é que fica. Renderizar só um pedacinho. Olha, até que ficou legal. Gostei. De madeira. Deixa eu renderizar grande agora, para vocês verem o painel, né, dessa tela. Como que ficaria. Com a textura de madeira e o elemento vazado nesse padrão ali que está sendo renderizado agora. É um region. Eu fiz um retângulo e transformei em region para poder aplicar uma textura nele. Simples. Não precisei criar um sólido. Até porque a ideia era tela, né? Ambos os lados ficam com render. Esperar ele terminar. E tá aí, ó. Um painel de madeira vazado, servindo como, sei lá, alguma coisa aqui para proteger do sol, né? O que é a pergunta? O Eduardo tá dizendo que em outros programas como Maya, a gente coloca as texturas que vamos determinar, que vamos utilizar em um determinado elemento em um arquivo de 256 por 256 ou no máximo de 1024 por 1024, mas não, ele não sabe se no AutoCAD ele mapeia os pedaços da imagem do mesmo jeito que o Maya. Olha, Eduardo, eu não uso Maya, não uso 3D Studio Max, não uso Revit, não uso SketchUp, não sei usar o V-Ray, nem outro renderizador. Já brinquei com o Lumion, com o Max, mas o meu negócio é AutoCAD. Então, não posso te dizer, comparar, tá, um programa com o outro. Eu posso te dizer o que dá para fazer no AutoCAD em relação ao que eu já fiz, baseado na minha experiência, mas eu não posso te dizer comparando com outro programa, né, o que ele faz ou o que ele deixa de fazer, porque eu não uso outro programa, ok? Combinou com a pedra, verdade, Glaciane. Ok, bom, brincando um pouco mais, né, vamos seguir aqui, olha, daí eu posso também duplicar esse objeto. Aqui eu colocar tela 3. Posso pegar uma outra imagem, vamos pegar aqui. Vamos ver o que tem aqui de revestimento. Vamos pegar esta daqui para ver o que acontece. E vamos mudar aqui o cutout para este. Legal, eu não apliquei o material, né? Daí não vai. Vamos lá.
Isto. Olha lá, pessoal. Fazer uma tela ali de um metal meio sujo, meio pintado, meio descascando, furadinho. Eu já chego aí no chat, pessoal. Vamos, AutoCAD, não trave. Bom, enquanto ele faz isso, deixa eu ver aqui, foi no, acho que no externo que eu peguei aquela imagem, né? Mas ó, só para vocês verem, tem imagens aqui de 304 por 279, de 192 por 192, 495, 192, 1024 por 1024, estão vendo? 865 por 865, aqui embaixo, ó, as dimensões da imagem. Então, quanto maior o tamanho aqui, olha, melhor a resolução, tá? Para aplicar lá no AutoCAD. Olha lá, a telinha. Espessura da textura. Como assim espessura, Marcelo? Deixa eu ver. Wesley, obrigada. Não, ali não é uma parede. A da telinha é um retângulo que foi transformado em region, tá? E daí esse retângulo eu apliquei uma textura. Deixa eu ver se eu já salvei essa imagem, não. Então, tá? Deixa eu mostrar para você o que eu fiz nesse outro arquivo aqui, tá? Eu fiz um retângulo normal, tá? E transformei esse retângulo em region. Quando eu faço isso, ele vira como se fosse uma folha de papel, tá? Ele vira um objeto que tem, ele tem uma massa aqui, tá? Então, por exemplo, ó, se eu fizer só um retângulo, eu não tenho como aplicar uma textura nele, tá? Então, eu preciso transformar esse retângulo, essa forma fechada 2D, em uma forma, uma massa sólida em 3D. Ele não tem uma espessura, tá? Ele é como se fosse uma folha de papel, e ele é bem leve. E o region aceita que você coloque textura nele. Então, várias coisas eu utilizo o region, em vez de fazer a modelagem com box ou extrude, por exemplo, vidros, né, telas. Então, fica bem melhor com o region, fica mais leve o arquivo, tá?